noite. O 3-1 está no ar. Hoje nós vamos discutir a violência no trânsito, principalmente um assunto preocupante, que é o absurdo número de mortes de motociclistas, tanto nas grandes cidades como no interior. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Seção Brasília, Dr. Cléris Antônio Casagrande, o especialista em trânsito da Universidade de Brasília e presidente do Instituto de Segurança do Trânsito, professor Davi Duarte, e o assessor nacional de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Alexandre Castilho. Antes, nós vamos conferir com uma reportagem sobre o assunto. Trânsito selvagem. Quantas vezes você já escutou esta expressão? Uma pesquisa do Instituto Sangari inclui os acidentes de trânsito como um anexo ao mapa da violência de 2011, que mostra as principais causas de mortes dos nossos jovens. No período de uma década, os acidentes aumentaram 24%. Os números passam a assustar quando o brasileiro sai para as estradas em feriados prolongados. No último carnaval, foram 213 mortos e mais de 4.000 acidentes. Na recém-encerrada Semana Santa, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou 175 mortes e 2.200 feridos. O número ainda, no nosso entendimento, para aquelas expectativas, pelo esforço operacional que foi empregado, todo o efetivo quase empregado, o efetivo administrativo todo na pista, folgas suspensas, no nosso entendimento ainda foi um número muito alto. Os motociclistas têm ajudado a incrementar essa estatística. Entre 1998 e 2008, o número de óbitos sobre duas rodas subiu 754%. Ou seja, se em 1998 1.000 motoboys morreram no trânsito, em 2008 foram quase 9.000. A chance de morte no acidente de moto é 14 vezes maior do que num choque entre automóveis. O risco cresce mais que a própria frota. O Brasil tem 16 milhões de motocicletas circulando pelas ruas, o que representa 25% do número de veículos. O preço mais baixo, a possibilidade de trabalhar sobre duas rodas, a economia de combustível ajudou a incrementar as vendas. E as vítimas são predominantemente homens entre 18 e 24 anos. Por ano, 38.000 pessoas morrem em acidentes de trânsito ou atropelamentos, apesar das campanhas e da forte repreensão ao uso de álcool ao volante, o que coloca o país em 10º lugar no ranking mundial dessa estatística. Inspetor Castilho, o motociclista é a parte mais fraca assim, no trânsito, nesse trânsito que a gente conhece. Inclusive, é comum dizer que o lema do motociclista é que é melhor ser feliz do que ter razão, porque as regras de trânsito, na hora do acidente, para o motociclista, ela não vale nada, não adianta ele ter razão, ele sempre sai no prejuízo. O que é possível fazer para mudar essa situação? Em primeiro lugar, a parte mais frágil do trânsito é sempre o pedestre. Depois, quando você pensa em veículos em circulação, aí sem dúvida é o motociclista, e muitos acabam chegando à motocicleta sem passar pelo conhecimento necessário para se habilitar. Ainda que todos tenham carteira, ou pelo menos imagina-se que todos os motociclistas em circulação pelo país tenham carteira, esse é um ideal, sabemos que é um ideal distante. Nos municípios do interior a carteira não é tão exigida, na verdade a própria fiscalização de trânsito não é tão feita em pequenos municípios do interior, mas esses motociclistas pegam a motocicleta, muitas vezes saindo de uma bicicleta, saindo até de um veículo com tração animal, e chegam ao trânsito sem o conhecimento necessário, sem o bom senso necessário e muitas vezes achando que estão em cima da moto à prova de tudo, à prova inclusive das leis da física. Então é complicado, temos que educar motociclistas e fiscalizar. Sem sombra de dúvida, é preciso fiscalizar, porque de nada adianta a educação se alguns ainda se arriscarem desnecessariamente no trânsito sem a fiscalização devida. Eu concordo com você com relação a de que o pedestre, em tese, é a parte mais frágil no campo. Mas você está querendo dizer com isso que o número de mortes de pedestres é maior do que o de motociclistas? Hoje, nas rodovias federais, realmente é a seara da Polícia Rodoviária Federal. Hoje os atropelamentos correspondem a uma realidade expressiva e assustadora nas estradas brasileiras. As cidades cresceram,
rodovias que antes circulavam em áreas rurais, que cortavam áreas rurais. Hoje essas rodovias viraram avenidas de grandes cidades e vivem a realidade das grandes cidades. São rodovias que não têm passarela, que margeiam o comércio e muitas vezes temos essa passagem de pedestres pela rodovia e o atropelamento, sim. Em 50% dos casos, o atropelamento provoca morte. Não é somente uma vítima que é provocada a morte. Então é preciso se preocupar. Logicamente, o motociclista é uma parte vulnerável, é uma parte frágil, temos que educar, temos que fiscalizar. Assim, mas estatisticamente, o número de mortes por atropelamento é maior do que o número de mortes em batidas de automóveis, acidentes com moto? Eu tenho um dado novo, já de 2010, em relação a isso. Pela primeira vez, Alexandre, na história do Brasil, pela primeira vez, o ano passado, 2010, nós tivemos mais óbitos de motociclistas do que de pedestres. Agora, a questão da mortalidade é apenas a ponta do iceberg, porque o que acontece também com relação a motociclistas é que para cada óbito nós temos 50 feridos. Né? Então, para cada óbito de motociclistas, nós temos 50 feridos. Então, é uma proporção muito grande. E o ano passado a gente teve cerca de 10 mil mortes de motociclistas e 500 mil feridos. Então, um volume impressionante. Agora, o impacto disso na rede hospitalar deve ser brutal, né? É brutal. É assustador e isso vem ainda somar com o caos da medicina normal, né? Que nós já não temos capacidade para trabalhar com os doentes de outras patologias. E eu até, vindo para cá, pensei, poxa, não vai demorar, nós vamos ter hospitais exclusivos para acidentes de trânsito. Porque ele congestiona e atrapalha todo o outro andamento, porque ele, na verdade, é muito ainda rudimentar o pensamento dos gestores de que a grande doença é o trânsito, né? Então, complica cada vez mais. Agora, isso significa o quê? São pacientes que demandam um tratamento mais complexo, permanecem mais tempo internados, que custam mais caros, né? Custam mais caro para a rede hospitalar, né? Manter esse atendimento. O que pode ser feito com relação a isso? O diagnóstico desses pacientes, né? Normalmente são diagnósticos de várias patologias, né? Quer dizer, você trabalha com vários órgãos, não é um setor do organismo, você normalmente atinge todos. Né? É o politraumatizado. Exatamente, o politraumatizado. Só mais um dado, o politraumatizado chega a custar R$20 mil por dia no hospital. Ou seja, multiplica isso pelas dezenas, centenas de milhares de pessoas que são internadas por ano por causa de acidente de trânsito, e aí a gente vai ver, vai justificar aquele custo, né, que o Brasil perde todos os anos, gasta todos os anos 30 bilhões de reais só com acidentes de trânsito. Então, a gente tem o óbito, depois a gente tem toda a questão do tratamento, que é caríssimo, o tratamento politraumatizado é caríssimo, a reabilitação, a gente tem ainda os gastos com pensão, né, com as pensões e com, enfim, com as aposentadorias. Então, um fenômeno que, além de toda a dor, de todo o problema para as famílias, né, que perdem entes queridos, né, a gente tem um custo econômico brutal nessa questão do acidente. E eu tenho dito, eu fiz um estudo há cerca de 5 anos, que a cada R$1 que a gente investe na prevenção dos acidentes de trânsito, seja na fiscalização, na educação, ou mesmo em obras de engenharia para melhorar a segurança das nossas vias, para cada R$1 que a gente investe hoje, a gente deixa de gastar 5 amanhã para enterrar mortos ou para cuidar dos feridos no hospital. Nós temos uma pergunta de telespectador.
Queria perguntar se a falta de sinalização contribui para o aumento dos acidentes.